Quando eu fiz o review do Ryzen 7 7800X3D no ano passado, eu falei para vocês que esse era o melhor processador para games que nós tínhamos até então. Isso porque em relação ao Core i9, o 13900K da época, o melhor que a Intel tinha, ele conseguia ser mais frio, isso porque ele consome bem menos energia, chega a ser em jogos de 2 a 3 vezes menos, que é uma coisa, cara, muito absurda, tá? Nível de desempenho consegue chegar no i9, até passa o i9 dependendo do caso, e custa aí de R$1.000 a R$1.200 a menos, ou seja, tem vários diferenciais. Porém, claro, ainda perde no multithread porque ele tem 8 núcleos versus um CPU que tem ali 16, 20, 24 núcleos, como são ali os i7 e i9 da Intel. Mas agora nós temos a 14ª geração há alguns meses no mercado, é o caso aqui do 14900K, e aí? Será que a história mudou ou o reinado continua com o 7800X3D? Bora lá conferir mais um vídeo no canal. Em primeiro lugar, pessoal, quero fazer aqui um rápido agradecimento à loja Performance Solutions que me ofereceu essa amostra para testes, é uma loja já muito antiga no canal. Inclusive foi a nossa primeira parceira lá em 2015, tá? Eles vendem hardware ali de diversas categorias, não apenas para PC game, mas máquinas para servidores, coisas do tipo, né? E também trabalho com importação sob demanda, tipo assim, eu quero comprar um negócio muito diferenciado que não tem no Brasil, solicito a eles, eles trazem isso de fora, tudo certinho passa para vocês. E também trabalho ali com órgãos governamentais, estaduais, coisas do tipo que precisam ali de serviços e hardware sob demanda, tá? Caso você queira dar uma olhada na loja, você tem tanto o 7800X3D como o Core i9 e outros vários processadores, e você pode aproveitar o nosso cupom de desconto, que é o PPERAI, que te dá R$50 em quase todo o site. Dá uma conferida lá, vou deixar o link aparecendo aqui na descrição. Então nós temos um CPU octa-core da AMD, que trazia já o legado ali do 5800X3, é um excelente processador, inclusive nós teremos a comparação nesse vídeo também, mas ele trouxe um salto de performance bem considerável, porque além de ser um CPU Zen 4, né, em relação ao Zen 3 do 5800X3D, ele também traz um cache de nova geração, uma segunda revisão mais rápida, mais otimizada. Então na prática, nós temos um CPU de 8 núcleos e 16 threads, clock boost até na casa dos 5 GHz, em um único CCD, único conjunto de núcleos. O que a AMD fez? Temos 32 MB de cache L3 nesse grupo de núcleos. Ela expande isso e coloca mais 64 MB. Isso faz com que o processador consiga fazer as atividades internamente com mais velocidade e sem necessitar de tantos acessos à memória, que acaba sendo um gargalo em qualquer sistema, porque internamente um cache é extremamente rápido, mesmo que você tenha a melhor DDR5, ainda é infinitamente mais rápido trabalhar dentro do cache. Quando você aumenta o L2, L1, ou no caso aqui que é o L3, você consegue então fazer com que a performance ganhe muitos níveis aí, tá? Não em todos os cenários, multitarefa, às vezes você não percebe esses ganhos, mas em jogos que dependem muito de latência, a gente acaba percebendo, tá? Uma coisa que é surpreendente nesse Ryzen 7 é o seu baixíssimo consumo. Apesar da AMD falar que o consumo máximo é 120 watts, eu não consegui chegar nesse valor, cara. Se eu rodo um teste no Blender, ele bate ali 80 watts, cara. Em época onde a gente está vendo muito processador batendo 200, 250, no caso dos i9, chega a bater mais de 300 watts, cara. Ver um CPU com esse nível de desempenho em game altíssimo, né, batendo 80 watts, cara, a princípio você acha que tá até errado, mas não, é isso mesmo, cara, o consumo dele é muito baixo, isso porque a AMD fez a aposta no lugar onde realmente faz diferença para jogos. Ao invés de colocar super clocks ou encher isso daqui de núcleos, né, ela falou, vamos aumentar o cache, é ali o gargalo e é ali que faz diferença, e outras empresas também têm percebido isso. Na verdade não era segredo isso para as empresas, mas você vê, por exemplo, a Nvidia fazendo isso com suas placas, colocando um cache L2 nas suas RTX 4000 monstruosamente maior que as RTX 3000, enfim. Bom, então vamos direto para os nossos testes, pessoal, testes focados em jogos, tá? Aqui nós vemos então inicialmente o CS2 no preset mínimo, comparando vários processadores, o 14600K, 14700K, o 14900K, 7800X3D, 7950X e o 5800X3D como representante do AM4, firme e forte, ainda um excelente processador. E sim, pessoal, olha lá, o nosso núcleo do Ryzen 9 está perdendo para o Ryzen 7, isso é muito comum, porque não são núcleos que vai fazer diferença, e sim o cache, o IPC.
single core, vários fatores também. E aqui você vê que o 7800X3D simplesmente está fazendo 730 quadros, cara. Bem mais ali que o i5 e que o Ryzen 5 800X3D. É claro que qualquer um dos resultados dá para você jogar perfeitamente, né? Isso aqui, pô, 500 quadros, cara, até não precisa de tanto CPU assim. Mas pro cara que é mais viciado em FPS, CS2, você viu que o cache 3D tá fazendo a diferença aqui. Você vê que, curiosamente, no CSGO não fazia diferença, cara. Era uma engine antiga DX9. Aqui já é uma engine um pouco mais nova DX11 que conseguiu trazer esse benefício. A gente vê aqui no Cyberpunk 2077 preset médio, você vê, por que eu tô testando uma RTX 4080 no médio? Pra gente ver justamente o gargalo, pra gente testar as diferenças. Em seguida, o que eu faço? Eu coloco um teste em 1440p, que é a segunda resolução mais usada na Steam, e com os gráficos no Ultra, que é o cenário mais realista para a placa de vídeo. Então a gente vê aqui o preset médio, cara, simplesmente o 7800X3D está fazendo alguns FPS ali, 5, 4 a menos que o 14900K, que custa R$4.000, às vezes um pouco a mais, às vezes um pouco a menos. Enquanto que o 7800X3D custa aí por volta de 2.500, na Performance Solutions tá 2.300 e pouco com o nosso cupom de desconto, tá? Então isso é muito interessante, fora que o consumo de energia, você pode ver que ele está fazendo 60 watts, enquanto que o i9 está fazendo 180, cara. É uma diferença de quase 3 vezes, é muita coisa. Ele chega a consumir menos que o i5, entregando mais desempenho que o i5. E o 5800X3D continua desempenhando muito bem, porque ainda é um processador muitíssimo relevante. Agora está lançando também o 5700X3D, em breve eu vou trazer os meus comparativos aqui no canal. Colocando, porém, num cenário mais realista, para quem vai comprar uma 4080, cara, a gente vê isso daí, empate técnico, tá? Todos os CPUs entregando basicamente o mesmo desempenho. A diferença de 1, 2, 3 quadros não é relevante, você não percebe se você não estivesse monitorando como eu estou fazendo aqui. Então é importante que vocês sempre se atentem a isso, pessoal. Mesmo usando uma 4080, a partir do momento que eu estou usando um gráfico muito pesado, por exemplo, eu coloquei Ray Tracing ou resolução muito pesada, de forma com que o FPS vai cair, a diferença entre os CPUs vai reduzir na hora. Então, Full HD médio, tem alguma diferença. Agora 4K Ultra, 1440p Ultra, começa a diminuir. E aí que volta aquela velha discussão que eu falei aqui no canal há muito tempo. Para jogar, Core 5, Ryzen 5 serve mesmo numa 4080. Olha aí o 14600K, que inclusive custa até menos que o 7800X3D, tá? Então aí tem uma observação. Last of Us Part 1 no preset médio, pessoal. Nós vemos ali mais uma vez o i9 vencendo por alguma margem. Você realmente tem ali 3 quadros a mais ali no FPS médio, mas a diferença é muito pequena. Na verdade, até mesmo ali o i5 está saindo muito bem, cara. Então você vê que para jogos faz muito mais sentido eu focar no i5 14600K do que no próprio i7 ou i9, porque eles custam muito mais e não entregam muito mais acima. E no caso do M5, tem a vantagem de ser uma plataforma que está começando agora. Dali a pouco vai ter a série 9000, 10.000 no socket M5. Então o cara está comprando agora, futuramente pode fazer mais upgrades dentro da plataforma. No caso da Intel, a plataforma LGA 1700 já chegou ao fim. A Intel já confirmou que vai ter o 1851, o novo socket da 15ª geração. De qualquer forma, qualquer máquina que eu montar com esses 6 processadores, cara, vou poder ficar muito tempo no mercado. Tô falando isso aqui para quem gosta de trocar o tempo todo, que tem uma parcela da comunidade de entusiastas que é assim, tá? Então vocês estão vendo que até mesmo o AM4 ali, o 5800X3D, está saindo muito bem, cara, rodando bem pra caramba, entregando um bom desempenho. E o 7800X3D é um show à parte em termos de consumo de processador, que é muitíssimo baixo, cara. Todos estão fazendo mais de 110, 115 e ele está fazendo apenas 72, tá? Nós temos aqui o preset Ultra em 1440p, mais uma vez se repetindo aquilo que eu falei para vocês. Exigir mais a placa de vídeo, que inclusive é um cenário bem realista, porque é o que eu faria com uma 4080, no Last of Us, focado em gráfico, né? Eu vou rodar com gráfico bonito. A gente vê que as diferenças somem, cara, somem as diferenças. Então o que tinha antes era naquele teste do gargalo. No cenário realista, o i5, o i7, cara, é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa, não vai fazer diferença para você, tá?
Partindo aqui agora para o Lords of Fallen, preset médio, Full HD. O jogo é um pouco escuro, é um pouco difícil de enxergar ali o teste, mas a gente está vendo que é um jogo feito em Unreal Engine 5, tem um certo peso para o processador, mas não chega a ser tanto, de forma com que não tem tantas diferenças. O único CPU que ficou um pouco atrás aqui foi o 5800X 3D, porém ele está fazendo 148, 150, é uma média de FPS ainda muitíssimo boa para um jogo como esse. E aqui no caso o i7, o i9 e o 7800X 3D estão fazendo tecnicamente o mesmo desempenho sem grandes dificuldades. 1040p, se já foi assim no Full HD médio, não vai ter diferença no 1040p Ultra, então todos ficam precisamente com o mesmo FPS, tá? Porque a limitação está na placa de vídeo, basta você ver, a GPU está em 99%, tá? Plague Tale Requiem, pessoal, é um jogo que ele tem uma certa intensidade para o processador, sim. Basta você ver que a utilização da GPU está ali em 75%, 80%, dependendo do cenário. E aqui nós temos uma vitória do 7800X 3D. Apesar de ser ali apenas alguns frames em relação ao i9, está superando. Claro que todos os testes temos excelentes performances, não muda tanto assim. Posso colocar um ou outro, o 5800X 3D, o i5 ali, 14600K, que eu vou ter exatamente o desempenho que vocês estão vendo aqui, com bastante margem ainda no processador, tá? Subindo a resolução e subindo os gráficos para 1040p, exatamente. Empate técnico, se você não estivesse monitorando, você não saberia dizer qual é o teste aqui. Agora, existe uma vantagem muito clara no 7800X 3D, que está fazendo 52 watts, enquanto que o i9 está fazendo 124 com o mesmíssimo FPS. Tá? Claro que, como eu falei para vocês, o i9 é um campeão em multicore. Ele vai brigar lá contra o 7950X no multicore. Agora, para games, realmente faz sentido ou o i5 ou os dois Ryzen 7 aí, o 7807, o 800X 3D ou o 5800X 3D, dependendo do que você já tem, porque às vezes a pessoa já tem a placa-mãe AM4, é mais barato, por exemplo, eu sair de um Ryzen 5 5600 para o 5800X 3D, se assim eu achar necessário. Pô, tô com uma placa high-end, quero dar um FPS um pouco mais, tá para você pensar. Resident Evil 4 Remake, pessoal, é mais um caso onde a gente tem um golinho a mais de performance em cima do 7800X 3D. Observe que ainda assim a GPU está fazendo 50%, então ainda existe gargalo. Nossa, Lucas, o i9 tá gargalando? Pois é, pessoal, o gargalo sempre existe. Eu já falei isso para vocês em alguns vídeos aqui no canal, tá? O que vai acontecer é que às vezes ele muda de lugar, ou às vezes é um gargalo que não é prejudicial a nada na performance, rodando a mais de 200 FPS, vamos preocupar com o gargalo de GPU. Até porque eu coloquei em Full HD no priorizar desempenho, que é um preset de qualidade baixa ali, tá? Então roda bem pra caramba, e o 7800X 3D é o CPU que está entregando a maior média dos testes, conforme a gente pode ver aqui, muito bem acompanhado pelo i5 14600K e pelo 5800X 3D. Da mesma forma que eu falei para vocês que o i9 não vale a pena para apenas jogar, a não ser que o cara seja entusiasta, tem muita grana, não acaba não ligando. Da mesma forma o 7950X também não faz sentido. Faz sentido eu fazer o quê? Pô, vamos de Ryzen 7 ou Ryzen 5, tá? Em 1040p no preset máximo, que inclui Ray Tracing, é isso que nós vemos. Existe uma diferença ou outra, de fato o i9 e o 7800X 3D são os CPUs mais rápidos, mas os outros testes continuam muito bem, o desempenho muito estável, sem grandes dificuldades, tá? Existe aquela diferença bizarra de consumo, onde você vê que o i5 está até bem, está fazendo 70 watts, mas o 7800X 3D é 46 watts, é sensacional. Inclusive a temperatura dele normalmente está bem baixa. O i5 também está muito frio, cara. Esse 5 está bem configurado a 52 watts, cara, bem legalzinho. O 14600K, que foi a minha escolha, né, no vídeo que eu fiz comparando os três CPUs da Intel. Assassin's Creed Mirage, aqui nós temos o Full HD preset médio para ver o gargalo, cara. E mais uma vez quem está ganhando é ele, pessoal. É o 7800X 3D junto com o 7950X, tá? É um jogo que normalmente utiliza um pouco mais de processador, mundo aberto, vários NPCs, nem sempre tão inteligentes assim, às vezes meio bugados, mas ainda assim é um mundo aberto, né? De qualquer forma, todos saindo muito bem, sem grandes surpresas, sem grandes novidades, tá? Partindo aqui para 1440p no Ultra, tá? Com a escala em 100%, é o preset mais pesado do jogo, nós vemos ali os empates técnicos, então você vê que dá para você jogar perfeitamente, independente de qual processador eu estou escolhendo.
O que vai mandar aí é o seu bolso e o seu gosto pela marca Intel ou pela marca AMD, ok? Também a placa-mãe que você eventualmente já tem, que facilita o upgrade, né? Tem alguns pontos que é importante ser levados em consideração, porque no caso da plataforma do 5800X 3D, que é o M4, e do 14600K, eu posso colocar DDR4, tá? E no caso do 7800X 3D e 7950X, eu sou obrigado a colocar DDR5, que ainda é um pouco mais caro, tá? Então isso tem que ser levado na conta final, o quanto eu vou gastar para colocar um 7800X 3D em relação ao Core i9. Tudo bem que como a diferença é uns 1000 e pouquinho, dá para eu colocar uma placa um pouco melhor no M5, dá para pagar DDR5 ali e tal, e aí você vê se fecha a conta para você, tá certo? Partindo aqui para Avatar Frontiers of Pandora, um jogo que também tem uns gráficos legais ali da Ubisoft, uma outra engine, não é a mesma engine do Assassin's Creed. Eu testo esses jogos aqui, cada um tem uma engine diferente para a gente poder avaliar o mercado gamer como um todo em apenas 10 jogos, né? Os resultados são muito próximos, então realmente, apesar de ter uma utilização do CPU ali que vai até uns 40%, 50%, né? Não faz tanta diferença. Tenho percebido que os últimos jogos têm saído mais focados em placa de vídeo. Você tem percebido isso também, né? Então, assim, os CPUs eles evoluíram bem rápido em relação ao que a gente tinha ali em 2017. O que mandava era quad-core, cara. Olha o que a gente tem hoje, um i9 de 24 núcleos, cara, absurdo. O próprio i7 com 20 núcleos, né? Então o negócio tá muito, muito avançado, tá? Em 1440p nem preciso falar para vocês que ficou tudo empatado sem nenhuma surpresa. Alan Wake 2 é mais um jogo que lançou recentemente, estou pegando vários games novos no mercado, né? Totalmente também mais pesado para placa de vídeo, a utilização do CPU é bem baixa, então mesmo no médio ali, todos os resultados muito próximos, uma leve vantagem para o i7 e para o 7950. Você vê que o i9 está até fazendo um pouquinho a menos que o i7, é uma variação de rodada que pode acontecer. Você vê que o clock da GPU está exatamente o mesmo em todos os testes, então está sendo feita da forma mais precisa possível, tá? Consumo ali do i5 muito próximo em relação ao que está fazendo o 7800X 3D. Em 1440p sem grandes surpresas. Para fechar aqui, pessoal, Forza Motorsport 8 é um jogo que até tem uma utilização de CPUzinho um pouquinho melhor, mas não chega a ser um jogo pesado para processador, até porque ele roda ali no Xbox, que tem um Zen 2, né? Não é um CPU lá tão poderoso. O que a gente vê aqui é que o i9 faz um pouquinho a mais que o 7800X 3D, e os dois ali são os que entregam mais desempenho, mas no geral todos os CPUs rodando muito bem, bem como ali o 5800X 3D também. Também testamos o preset Ultra com Ray Tracing no máximo, sem grandes surpresas. O ponto aqui do vídeo, pessoal, é o mesmo que eu repito há muitos anos aqui no canal. Quem me segue sabe o que eu falo para vocês. Para jogar, Core i5, Ryzen 5 serve. Lógico, eu não estou falando aqui de você pegar uma 4080 e colocar o pior i5 do mercado, um i5 da quarta geração, não é isso que eu estou falando de peças modernas. Um 13400F, cara, da Intel vai muito bem, mesmo com uma placa topo de linha, mesmo com uma 4080, porque o CPU está muito bem dimensionado, o hardware é poderoso, tá? Aí aquele cara que gosta mais do preset competitivo, Lucas, eu busco alta FPS em todos os quesitos. Ou você pega, por exemplo, um 14600K e mexe um overclock, ou você pode partir para CPUs com muito cache 3D, que às vezes faz diferença para você, que é o caso do 7800X 3D. Independente de qual você escolher, é importante você avaliar o custo da plataforma, tá? Porque hoje a plataforma M5 ainda é um pouco mais cara, já tem placa-mãe que você acha por 700, por 800 reais, tem DDR5, tanto no AliExpress quanto no Brasil, que você vai achar com preço um pouco mais próximo em relação ao DDR4, mas ainda é um pouco mais caro. Coloque na balança e veja se vale a pena para você. A grande vantagem que nós temos hoje no 7800X 3D, além do que eu já falei, frio, baixo consumo, alto desempenho, estamos no socket M5 que está ainda na primeira geração. Essa aqui é a primeira geração, assim como era lá o 1700X no M4, depois teve 2700X, 3700X, 5700X, pois é. Então a gente espera ainda muitos anos de lançamentos da AMD no mesmo socket para você ficar fazendo upgrades para quem se importa em trocar todo ano. No caso da Intel, já encerrou por aqui, mas para quem é mais pé no chão, pensa assim, não, eu vou montar, eu vou ficar 5, 6, 7 anos sem trocar, aí daqui a 7 anos eu vou e faço um upgrade, troco tudo da máquina, até porque vai ter muitas tecnologias novas daqui lá na frente,
Muitas pessoas fazem isso, hein? Eu até aviso em outros vídeos do canal, para não investir tanto em placa-mãe cara. Por quê? O cara fala assim, eu vou gastar numa super placa-mãe para fazer upgrades. Aí passa os anos e ele faz o quê? Exatamente, cara, ele não troca o processador. Ele fica com a máquina e deixa para trocar tudo lá na frente. Então são coisas que você tem que levar em consideração. Na minha opinião, sim, continua sendo o melhor CPU para jogos do mercado, enquanto que o 14600K ele é um CPU excelente para jogos, é até um pouquinho mais barato que esse e tem a vantagem de ser melhor para multitarefa. Então ambos, 14600K e 7800 3D, tem a minha recomendação para vocês como excelentes CPUs para vocês jogarem em 2024 em diante. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês e deixo aqui os links da Performance Solutions que patrocinou enviando esse processador, embora eles me enviaram, não significa que eu estou mentindo para dizer que esse aqui é o melhor, os testes estão mostrando isso, e não apenas no meu canal, você pode comparar com diversos outros canais e sites do mundo que estão mostrando os mesmos resultados. Muito obrigado, um grande abraço, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Grupos de promoções na descrição, caso vocês queiram acompanhar a movimentação do mercado em torno desse e outras peças também. Tchau, pessoal.